A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema é a importância da oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Aonde nós encontramos a importância da oração? Onde nós vemos a importância da oração? Primeiro, a importância da oração nós vemos na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos mostra a importância da oração. A importância da oração nós encontramos nos testemunhos que nós ouvimos de pessoas que viram milagres acontecer, que viram portas ser abertas, receberam bênçãos através da oração. A importância da oração nós vemos também na vida de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Os homens e mulheres de Deus que são cheios do Espírito Santo, porque eles são pessoas de oração. Aí nós vemos a importância da oração. A oração, ela abrange a confissão, abrange a adoração e o agradecimento. As nossas orações, elas devem ser recheadas de agradecimento, de um coração grato a Deus. A nossa oração abrange a súplica, que é, na verdade, um pedido com insistência, suplicar. A oração abrange o clamor, a oração abrange a intercessão, quando a gente ora por outras pessoas. Primeiro, a confissão, a oração abrange a confissão. Vamos ver o que diz o salmista Davi, no Salmo 32, no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Na oração, nós confessamos a Deus os nossos pecados. Nós nos rendemos a Deus e nós falamos para Deus a respeito dos nossos pecados, para que Deus venha perdoar os nossos pecados e Deus venha nos ajudar a vencer as tentações e os pecados. O salmista, ele diz aqui no Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ele pecou, mas ele confessou a Deus o seu pecado. Através da oração, ele confessou. Oração de confissão. A oração também, ela abrange a adoração e agradecimento. No momento de oração, nós também agradecemos a Deus e nós também adoramos a Deus através das nossas orações. Paulo nos diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. É importante a gente entender isso, que orar não é somente pedir a Deus aquilo que a gente precisa, mas a gente deve orar com o coração grato, velando nela com ação de graças, com o coração grato e agradecendo a Deus por aquilo que Deus já fez. O salmista diz no Salmo 63, versículo 1, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, a nossa oração, ela abrange agradecimento e também louvamos a Deus, adoramos a Deus através da nossa oração. Através da nossa oração, a gente glorifica a Deus pelas obras da criação, a gente glorifica a Deus pelas bênçãos recebidas, pela misericórdia e pela graça dele. A oração também abrange a súplica. Suplicar é pedir com insistência, é rogar. E a gente deve não só orar, mas também suplicar, pedir com insistência. Aos Efésios 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração também abrange súplicas, a oração também abrange clamor. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, Deus está dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando a gente fala em clamor, a gente lembra do cego Bartimeu.
ele clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atendeu o seu clamor e curou aquele cego. A oração também, ela abrange a intercessão. Interceder é orar pelo próximo. A Bíblia nos ensina a orar pelos governantes, pelas autoridades. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Intercessão. A intercessão é a oração que você faz pelo seu amigo de trabalho, pelo seu vizinho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu parente. É a oração que você faz pelo presidente da República, pelos governadores. É a oração que você faz pelas outras pessoas, pelos irmãos da igreja. É a intercessão. A intercessão, a gente vê que Jó, no capítulo 42, no versículo 10, ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, ele foi curado e ele foi abençoado por Deus. Em Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia fala que Pedro estava preso na prisão e a igreja fazia contínua oração por Pedro, oração intercessória. João capítulo 17, a Bíblia mostra uma oração que Jesus fez, uma oração intercessória, oração sacerdotal. Jesus orou por aqueles discípulos e orou até por nós, por aqueles que haveriam de crer no seu nome. Essa é a oração de intercessão. É necessário também perseverar em oração, isto é, continuar em oração, porque orar não é fácil. Orar não é fácil. Se você pensa que orar é uma coisa fácil, não é. Orar é sacrificial. A gente falar 2 ou 3 palavras para Deus é fácil, mas a gente perseverar em oração não é fácil, mas é necessário a gente perseverar em oração. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não é fácil perseverar na oração. Oração, na verdade, é um sacrifício. Eu costumo dizer que ninguém gosta de orar, porque a nossa carne não pede oração. Na realidade, a gente ora porque a gente gosta dos resultados da oração. E os resultados da oração são coisas extraordinárias. São milagres, é comunhão com Deus, é a presença do Espírito Santo. São esses resultados que são maravilhosos. Mas orar, na verdade, é um sacrifício. Por isso, geralmente o ser humano não gosta de orar. E você pode chegar a essa conclusão se uma igreja tiver 1000 membros, digamos assim, e o pastor falar assim: olha, amanhã não vai ter culto normal, com louvor, com pregação. Amanhã vai ser só oração. De 1000, se for 50, não vai 50. De 1000, se for 30, talvez vá 30. E se ele continuar naquele ritmo ali de oração, os crentes vão desaparecer da igreja, porque infelizmente a igreja de hoje, ela esqueceu o caminho da oração. Orar não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Você chamar alguém para passar uma noite em oração na igreja, uma vigília de oração, que vai de 11 até as 5 da manhã, como era comum nas igrejas Assembleia de Deus antigamente, todas as sextas-feiras tinha aquela vigília de oração. As pessoas não vão, porque orar não é fácil. Orar é difícil, orar é sacrifício. E Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 12, na parte B, ele diz assim: combatendo sempre por vós em oração. Ele vai usar esse termo aqui para a igreja de Colossos, combatendo. Essa palavra combatendo, no original grego, significa agonizo, que vem de agonizar, estar em agonia. Então Paulo está dizendo, combatendo sempre por vós em oração. E ele vai dizer, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ele está dizendo que ele está agonizando, ele está numa oração incessante. Isso nos dá uma ideia de luta corpo a corpo, um grande esforço em oração. Orar não é fácil, perseverar em oração não é fácil, só que é necessário, só que os resultados são maravilhosos.
os resultados são bênçãos, os resultados são vitórias. Os discípulos de Jesus disseram para ele: Jesus, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos também a orar. Isso está em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, Jesus estava orando, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse discípulo estava querendo aprender a orar, porque os discípulos de João foram ensinados por ele. Ele ainda dá essa justificativa: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Jesus deu uma resposta sobre a oração que nós conhecemos na Bíblia como a oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, orem assim. Aí Jesus deu um modelo de oração. E o que eu gostaria de dizer para você aqui é que a oração do Pai Nosso não é uma oração que Jesus deu para a gente ficar repetindo ela 10, 20, 30 vezes, a oração do Pai Nosso. E nós vamos aprender acerca disso aqui. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus está nos dando um modelo de oração. A oração do Pai Nosso é um modelo de como orar. E nós vamos falar sobre isso aqui. Quando os discípulos perguntam para Jesus como orar, para que Jesus ensine eles a orar, antes de Jesus ensinar eles a orar, Jesus ensina para eles como eles não devem orar. Jesus vai falar para os seus discípulos a forma com que eles não devem orar. E qual é essa forma? O que Jesus falou para que eles... Por que Jesus falou para eles que eles não deveriam orar de uma determinada forma? Você vai entender aqui. Os fariseus, eles oravam uma oração exibicionista. Eles se exibiam na oração para aparecer para o povo. Jesus vai dizer para eles não orarem assim. Os gentios naquela época também faziam várias repetições, e eu repetindo aquelas frases, pensando que era por muito falar que eles seriam ouvidos. Aí Jesus também vai dizer que essa não é uma forma correta de orar. Olha o que Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, na parte A. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus está dizendo para eles: não ore da forma que esses fariseus estão orando, se exibindo, orando em pé na sinagoga, nas esquinas, para ser visto pelos homens. O interesse deles era mostrar uma espiritualidade que, na verdade, eles não tinham. Jesus chamava eles de sepulcro caiado, porque por fora estava bonito, aparentava uma coisa, mas por dentro estava podre. Então Jesus está dizendo: não orem como os fariseus, não façam uma oração para se exibir, para mostrar que você é mais espiritual do que alguém. Aí no versículo 6 ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não ore como os fariseus para aparecer. Jesus não está dizendo que a gente não deve orar na igreja. Jesus não está dizendo que a gente não pode orar numa praça ou orar num monte. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o momento de oração que nós temos com Ele não é para nos exibir, não é para nos mostrar diante de outras pessoas que nós somos mais espirituais do que alguém. Não, não é isso. Aí, em contrapartida, ele fala: ao invés de vocês fazerem como os fariseus, vocês entram dentro do seu quarto e ora em secreto ao teu pai que te vê em secreto, mas na hora dele te recompensar, ele não vai te recompensar em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Jesus está dizendo que você que vive uma vida de oração com Deus, ainda que seja em secreto, ninguém esteja vendo lá as suas orações lá no seu quartinho ou no seu particular, Ele vai te recompensar, não é em secreto, Ele vai te recompensar publicamente,
porque você em secreto tem uma vida de comunhão com Ele através da oração. Antes de Jesus ensinar a orar, Jesus ensina como não orar, e Ele vai falar uma outra forma de não orar, que não é certo orar, usando de vãs repetições. E no versículo 7 ele vai dizer: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos dar uma pausa aqui. Você já viu alguém dizer assim: não precisa passar muito tempo em oração, porque não é pelo muito falar que está escrito na Bíblia? Você já deve ter ouvido isso, mas não é isso que Jesus está dizendo. Isso é tirar uma parte do texto e interpretar de forma errada. O que Jesus está dizendo é para que quando nós orarmos, não usarmos de vãs repetições, como faziam os gentios que achavam que por muito falar seriam ouvidos. De que forma? Eu vou falar de uma forma que você vai entender mais claro. Você vai ter que orar agora, pagar uma penitência, e você vai orar 30 Pai Nosso e 50 Ave Maria. É isso que Jesus está falando, que é vãs repetições. Você vai ficar repetindo uma oração copiada por 30, por 40, por 50 vezes. Você vai ficar repetindo uma frase 30, 40, 50 vezes. Isso é que é usar de vãs repetições. Isso é que é falar muito e não resolver nada. Por isso é que Jesus está dizendo aqui: quando oreis, não useis de vãs repetições, porque os gentios achavam que por muito falar é que serão ouvidos. Então Jesus está dizendo para não orar dessa forma. Uma oração é um diálogo com Deus. Uma oração é quando você vai falar para Deus aquilo que você necessita, como quem você está conversando com um amigo, como você está conversando com um pai, com alguém que você conhece, é íntimo dele, você está conversando com ele, pedindo algo para ele. Aí Jesus vai nos dar o modelo de oração. Quando os discípulos falam assim: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Aí Jesus vai dizer: quando orares, orareis assim: Pai Nosso que está no céu. Jesus não está dizendo para a gente pegar essa oração do Pai Nosso e colocar lá no nosso quarto, lá pendurado na nossa cama, e ficar lá dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado, Pai Nosso. Não é isso que Jesus mandou a gente fazer. Ele nos deu um modelo de oração: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo aqui que as nossas orações ela devem iniciar glorificando o nome do Senhor. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando você dobrar os joelhos, quando você for iniciar a sua oração, você começa a sua oração não somente pedindo a Deus: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu também estou precisando daquilo, abre uma porta de emprego, meu Deus, eu quero casar, envia para mim um namorado, meu Deus, eu também estou precisando de dinheiro para comprar isso, meu Deus, eu preciso de um carro novo, eu preciso disso. Não. Jesus está dizendo o seguinte, que ele nos deu aqui um modelo de oração para quando nós formos orar a Deus, a primeira coisa que a gente faz é glorificar a Deus. Pai Nosso que está no céu. Aí nós vamos, através da nossa oração, glorificar o nome dele, reconhecer a grandeza dele, ser agradecido pela sua misericórdia e a sua bondade, ao qual ele tem feito pela nossa vida. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu estou iniciando uma oração aqui. Aí eu vou dobrar o meu joelho e vou falar assim: Pai, eu te louvo, eu te agradeço. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor tem cuidado de mim. Eu quero te agradecer pela noite que passei. Eu quero te agradecer por esse dia que está iniciando. Quero te agradecer pelo ar que respiro, pelo pão que chegou à minha mesa. O Senhor é um Deus grande, maravilhoso, grande. Através da sua oração você está engrandecendo, glorificando, adorando. Você começa a sua oração assim. Aí depois você vai fazer os seus pedidos, porque nós também temos necessidades e Ele é um Pai amoroso, bondoso, que atende os nossos pedidos. O início da nossa oração é glorificando a Ele. Aí depois nós vamos pedir o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Depois nós vamos pedir o perdão de cada dia. Senhor, perdoa os meus pecados. Depois nós vamos pedir o livramento de cada dia. Livra-nos de todo mal, me livra da tentação. Aí nós vamos fazer os nossos pedidos a Deus. Mas não vamos esquecer, no momento da gente orar, da gente reconhecer a grandeza dele, começar a nossa oração glorificando a Ele,
agradecendo a Ele. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que nós devemos perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Vamos rechear a nossa oração de agradecimento ao Pai. As lutas são grandes, os problemas são tamanhos, mas olha para trás e vê quantas coisas boas Deus já fez na sua vida. Então, no momento que você for orar, não esqueça disso, de agradecer a Deus por tanta coisa boa que Ele tem feito na sua vida, agradecer por aquilo que Ele está fazendo. Aí você vai pedir aquilo que você precisa. Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, eu preciso desse milagre. Senhor, eu preciso dessa porta aberta. Meu Deus, eu preciso desse dinheiro para pagar essas contas de energia que chegaram. Aí você vai fazer os teus pedidos a Deus. Mas não esqueça, comece a sua oração entendendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele é o centro de tudo. E não esqueça de, nas suas orações, pedir a Deus para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. A vontade do Pai, como é feito no céu, será feito na terra, será feito na minha vida, na tua vida, para que Deus venha cumprir o propósito dEle na sua vida. A quem são dirigidas nossas orações? Nós oramos a quem? Nós oramos ao Pai. O alvo das nossas orações é o ouvido de Deus. Guarda bem isso. Você vai orar ao Pai. O alvo das nossas orações é o ouvido de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 2, na parte B, ele vai começar. Pai nosso que está no céu. Se dirigiu a oração ao quem? Ao Pai. O relacionamento entre pai e filho. Olha o que Paulo diz em Efésios 3,14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é ao Pai. Os nossos pedidos são a Deus, o Pai. Entenda bem isso. Nós fazemos as nossas orações a Deus. O alvo das nossas orações é o ouvido de Deus. E aonde que fica Jesus na nossa oração? Quando a gente pede ao Pai, faz os nossos pedidos e adora Ele, glorifica Ele, no final da nossa oração, nós vamos dizer assim, tudo isso eu te peço, eu te agradeço, e vamos finalizar em nome de Jesus. Olha o que Jesus ensinou em João capítulo 16, versículo 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo que pedirdes ao meu Pai, olha o pedido a quem é? A Deus. Ao meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. As nossas orações são feitas ao Pai, a Deus. E nós encerramos a nossa oração em nome de Jesus. Há pessoas que oram e eles fazem a sua oração e no final da sua oração ele fala assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Biblicamente falando, não está correto. Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a bênção apostólica. A nossa oração é feita a Deus. Se você faz uma oração e no final você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você fez o pedido a quem? Você pediu a quem? Você faz os seus pedidos a Deus, ao Pai. E você termina a sua oração em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a bênção apostólica. Biblicamente falando, né? De forma correta falando. Ah, pastor, mas eu faço as minhas orações e eu não sabia, e eu terminava as minhas orações falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que Deus atende? Deus pode até te atender, sim. Não vou dizer que isso vai impedir de Deus te atender, mas não é a forma bíblica e correta de Deus de orar. A forma bíblica e correta de orar é a oração ao Pai e o final da nossa oração a gente pede, agradece em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus. É assim que Jesus ensinou. Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vai conceder. A gente pede ao Pai em nome de Jesus. Essa é a forma correta, bíblica, de orar. Não quer dizer que se uma pessoa falar, Jesus, eu estou precisando disso, Deus não pode atender, Ele pode, mas a forma bíblica de orar eu estou ensinando para você. Biblicamente falando, pegando na Bíblia, como que a Bíblia ensina. Uma outra coisa que você precisa saber também, que não há na Bíblia, não há nenhuma oração dirigida ao Espírito Santo.
Você já viu pessoas orar, ó Espírito Santo, eu estou precisando disso, Espírito Santo me ajuda, eu estou precisando disso. Não, biblicamente falando, não. Biblicamente falando, a nossa oração é ao Pai e a gente termina a oração em nome do Filho. Não há na Bíblia nenhuma oração dirigida ao Espírito Santo. Não há. Nós devemos orar em comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, orando, mas nós pedimos a Deus, encerramos a oração dizendo em nome de Jesus. A gente também não precisa fazer a nossa oração toda em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não. Isso já é vã repetição. É só você fazer os seus pedidos a Deus, glorificar a Deus na oração e no final você fala, eu te peço, te agradeço, você vai colocar aí o nome de Jesus do jeito que ele falou, pediu ao Pai em nome de Jesus. Não existe na Bíblia oração ao Espírito Santo. Nós devemos orar em espírito. Olha o que diz Judas, versículo 20, só tem um capítulo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A gente está orando no Espírito Santo. A gente está orando em comunhão com o Espírito Santo. Mas a gente não está fazendo pedido ao Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos um Deus único e ele se manifesta em 3 pessoas. É o único Deus, verdade, mas se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. E cada um tem a sua função. E o Espírito Santo ele tem uma função no momento que a gente ora. E qual é a função que o Espírito Santo tem? Ele intercede por nós, mas quem faz as orações somos nós. Ele intercede. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no momento que a gente está orando em espírito, o Espírito Santo ele vai interceder por nós. Isso é, o Espírito Santo ele vai fazer com que a nossa oração ela chegue ao céu em harmonia, né? Ela vem harmonizar a nossa oração. Digamos assim, ela vai refinar a nossa oração, que nós não sabemos, a gente não sabe como pedir, a gente não sabe pedir como convém. O Espírito Santo, ele vai, vamos dizer assim, ele vai fazer com que essa oração chegue lá no céu como um incenso suave às narinas de Deus, e Deus vai receber a nossa oração e vai atender. Esse é o papel do Espírito Santo quando estamos orando. Ele intercede por nós. A gente que ora e ele intercede por nós. Tem um louvor, esse louvor é até um louvor bonito, mas a letra dele está errada. Esse louvor diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Ele fala para o Espírito Santo orar por mim. Olha, o Espírito Santo não vai orar por mim. O Espírito Santo não vai orar por você. Não, você que tem que orar. Se o Espírito Santo orasse por mim, eu ia ficar deitado debaixo do meu edredom, ia dormir e ia falar assim: Espírito Santo, faz aí uma oração por mim e pede a Deus aquilo que eu estou precisando. Não, é você que vai orar. Agora, no momento que você está orando, o Espírito Santo, ele vai refinar a sua oração e vai fazer ela chegar no céu como incenso suave às narinas de Deus. Quem tem que orar somos nós que temos que orar. Também uma outra heresia que nós vemos muito nos dias de hoje, você já deve ter ouvido falar numa frase que diz assim: não conte para Deus o tamanho do seu problema, conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Já viu falar isso? Parece até uma frase muito bonita, até na feira, né? Eles vendem lá para você pendurar no seu quarto lá um quadrozinho dizendo assim, ó: não fale para Deus o tamanho do seu problema, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Aí eu te faço uma pergunta: problema tem ouvido? Você já conseguiu conversar com algum problema alguma vez e teve resposta? Não, isso é uma heresia. Como que a gente vai falar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus? Nós temos que falar com Deus mesmo. Nós temos que orar, falar com Deus o tamanho do nosso problema, detalhar para Deus o tamanho do nosso problema.
e dizer: Deus, olha o tamanho do problema, eu não tenho como resolver, faz alguma coisa por mim, Deus vai atender. Quer que eu te mostre na Bíblia alguém mostrando para Deus o tamanho do problema? Porque tem determinadas coisas que as pessoas inventam e essas coisas vai nos tirando o estímulo de orar, e a Bíblia nos incentiva a orar. Olha o que Josafá ele fez, ele orou para Deus e ele relatou para Deus o tamanho do seu problema, ele foi detalhando o tamanho do seu problema e Deus resolveu o problema dele. Josafá ele estava diante de uma ameaça, havia uma grande multidão contra ele. Os moabitas, os amonitas, os moradores da montanha de Seir, se reuniu uma grande multidão e ia invadir Judá. Ele temeu a princípio, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor e ele fez uma oração. Olha a oração que Josafá fez. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e as nações? Na tua mão há força e poder, meu Deus, e não há quem te possa resistir. Aí Josafá, ele vai detalhar para Deus o problema que ele está passando. Ele vai dizer para Deus assim: Senhor, nós somos descendência de Abraão, teu amigo. Ele vai dizer para Deus o seguinte: este povo que um dia nós poupamos, quando nós entramos na terra, não matamos ele, agora eles vêm nos dar o pago. Ele vai dizer para Deus assim, ó: eles estão vindo para nos lançar fora da tua herança. Foi o Senhor que nos deu essa terra, o Senhor que nos fez herdar essa terra. Eles estão vindo para nos tomar a bênção que o Senhor nos deu. E ele vai detalhando para Deus. Olha o que ele diz no versículo 12. Ah, Senhor Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão. Ele reconhece a sua insignificância e fraqueza. Ele diz: porque em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Ele está dizendo para Deus: eu não sei o que fazer, eu não tenho solução, a gente não pode lutar contra essa grande multidão, não temos condições de vencer essa batalha. Ele vai detalhando para Deus, e ele fala assim: nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão fitos em Ti. Porém, nós estamos acreditando que o Senhor vai fazer algo por nós. Porém, nós cremos que o Senhor vai entrar nessa causa e vai nos dar vitória. Ele mostrou para Deus o tamanho do seu problema, era grande, mas ele sabia que Deus era maior do que o seu problema e poderia resolver. E como que Deus iria resolver? Através da oração dele, porque Deus responde a oração. Sabe o que Deus está dizendo para você? O seu problema é grande? Ah, pastor, eu estou cheio de problemas. Olha, vai detalhando para Deus os seus problemas. Dobra os seus joelhos. Se você não pode dobrar os joelhos, ora sentado. Se você pode orar em pé, ora em pé. Se você está enfermo, não tem condições de ajoelhar e nem ficar de pé, ora deitado. Mas ora, começa a falar para Deus. Começa a conversar com Deus e falar: Senhor, olha o problema que eu estou passando, a minha dificuldade. E vai detalhando para Deus e vai conversando com Deus, assim como Josafá fez. Quando Josafá termina de orar, Deus levanta um profeta na congregação. Ei, Josafá e todo Judá, ouça o que Deus está dizendo. Olha, essa peleja não é mais vossa, essa peleja já é de Deus. Sabe o que Deus estava falando através do profeta? Estava dizendo assim: olha, Josafá orou e agora ele entregou o problema na mão de Deus, e agora Deus está com os problemas na mão e Deus agora vai resolver. Aí Deus diz para Josafá: vai ao encontro deles, vai me adorando, me louvando, me glorificando, porque eu vou te dar vitória. A vitória já é garantida. A guerra não é sua, Josafá, a guerra é minha, Deus está dizendo. Eu vou pelejar contra eles. E quando Josafá chegou lá, no local onde estava aquela multidão, era uma multidão de corpos que estavam mortos. E Josafá e o povo de Deus ficou 3 dias carregando o despojo, carregando as riquezas, o gado, o ouro, a prata e tudo que eles tinham. Sabe por quê? Porque Josafá contou para Deus o tamanho do seu problema. E Deus está te convidando também a contar para Deus os seus problemas, relatar para Ele em oração. E agora, para a gente encerrar esse vídeo, essa live aqui,
eu quero falar para você o seguinte, que esse falso evangelho da confissão positiva tem afastado as pessoas do vale da oração. O evangelho da confissão positiva, no meu entender, é um fermento que entrou dentro da igreja e inchou a igreja. E hoje o povo não quer mais orar, porque o evangelho da confissão positiva iludiu o povo, dizendo para o povo que eles agora têm uma boca poderosa e através dessa boca poderosa eles podem determinar, declarar, profetizar e as coisas acontecerem. E as pessoas entraram por esse caminho da ilusão, o evangelho da ilusão. O evangelho da confissão positiva é o evangelho que o homem diz assim: eu exijo, eu decreto, eu não aceito, eu ordeno, eu profetizo, eu declaro, eu determino. Quem é que está no comando aí? É Deus ou homem? No evangelho da confissão positiva não encontra lugar para oração. Porque se o homem tem todo esse poder de ordenar, determinar, declarar e exigir, ele não precisa orar. Quem está mandando é ele, quem está no controle é ele, não é Deus. Que a oração é o contrário. A oração é a gente colocar a boca no pó, reconhecer que a gente não tem, a gente não pode, a gente não é, mas que Deus pode fazer. Oração é isso. Oração é a gente nos colocar na posição de servo, reconhecer que nós temos um Senhor. Oração é a gente reconhecer que nós somos filho e temos um Pai que pode nos atender. O evangelho da confissão positiva mudou toda a situação. O evangelho da confissão positiva iludiu o povo e o povo está iludido até hoje. O evangelho da confissão positiva, ele ilude o povo como se o povo tivesse uma boca poderosa e quando ele abrisse a boca para falar algo, as suas palavras no mundo espiritual vão gerar bênção, vitória e outras coisas mais. Mas é um evangelho mentiroso e um evangelho que não tem respaldo bíblico. Eu dei um estudo no vídeo passado, na live passada, e eu falei sobre a parábola do amigo importuno que foi ensinada por Jesus, e você observa que aquela parábola do amigo importuno está mostrando claramente que a gente vai receber as coisas de Deus através de uma insistência em oração, de um pedido, de um clamor, de rogar, de suplicar, nunca de determinar, de ordenar, de exigir, de decretar, como se o homem virasse um Deus na terra. É o evangelho antropocêntrico. Antro vem de homem, cêntrico, homem no centro. É o evangelho que coloca o homem no centro, não cristocêntrico, que coloca Cristo no centro. É o evangelho de hoje. Por isso o povo tem se afastado da oração. O que a Bíblia ensina em 2 Crônicas 7,14 é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face é buscar intimidade, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus está dizendo, aí eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. O versículo está dizendo para se humilhar, para orar, para buscar a face e para converter. Não está dizendo para decretar, não está dizendo para ordenar, não está dizendo para profetizar, que esse profetizar aí não é uma profecia, é uma mentira. Eu profetizo que você vai ganhar um carro, eu profetizo que você casa esse ano, eu profetizo que você vai ser o governador do estado, eu profetizo que aquela concessionária vai ser sua, eu profetizo que você vai viajar o mundo pregando a palavra de Deus. Aí tudo que ele falou, nada aconteceu. Ele é um profeta ou um falso profeta? Porque o profeta, quando ele fala, acontece. Porque o que sai da boca de Deus não volta atrás. Agora, quando a pessoa está falando do engodo do seu coração, esse evangelho mentiroso, esse evangelho aí ilusório, tem enganado o povo e o povo está acreditando nessas besteiras. Aí a pessoa fala assim, eu declaro que o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, como se a declaração da boca dele fosse se cumprir alguma coisa. Aí o Rio de Janeiro está bandidagem tomando conta, a violência aumentando e cadê? Cadê a declaração dele de que o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo? As nossas palavras, e depois eu vou fazer, eu já até fiz uma live, um estudo sobre isso,
mas eu vou fazer outra com a melhor qualidade, vou fazer outra ainda melhor, e eu vou falar a respeito disso, do Evangelho da Confissão Positiva, que é o fermento que entrou, inchou a igreja e a igreja parou de orar. Não tem caminho mais fácil, não. Não tem um método mais fácil de nós nos achegarmos a Deus, recebermos as bênçãos e ver as coisas acontecer, não. O caminho é esse, é a oração. É difícil, mas é gratificante e vale a pena. Olha o que a Bíblia diz para a gente encerrar aqui, em João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes, está falando sobre pedir, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa palavra pedirdes, no original, que é uma palavra grega, é aiteo, significa pedir, rogar, suplicar. É isso que nós temos que fazer, é orar. É isso que nós temos que fazer, é colocar a nossa boca no pó, como diz Lamentações de Jeremias 3, 29. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Guarda aí essa palavra, um abraço para todos vocês aí, a paz do Senhor Jesus Cristo.